Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta uma vez mais, nesta primeira semana de janeiro de 2026, para mais um trimestre com as lições da nossa revista Betel Dominical. Antes, quero trazer aquelas considerações tradicionais. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Todas as vezes em que novos vídeos forem disponibilizados. A todos, de maneira geral, curtam. Vocês não imaginam a importância de cada curtida. É a soma dessas curtidas que permite que o vídeo possa ter a sua presença expandida e alcançar outros segmentos nesta plataforma. Em terceiro lugar, interajam conosco através dos comentários. Eles nos dão feedback e nos ajudam também a aprimorar o nosso conteúdo. E em último lugar, peço a sua gentileza e a sua generosidade de compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que outros professores e alunos tenham também acesso ao mesmo conteúdo. Neste trimestre, começando no próximo domingo, dia 4 de janeiro, e se encerrando no último domingo de março, primeiro trimestre de 2026, estamos começando o estudo de 13 lições que terão como eixo central os discípulos de Jesus Cristo. Então teremos aí várias facetas sobre como vivem esses discípulos e nesta primeira lição vamos tratar do tema: os discípulos de Cristo são novas criaturas. As lições foram escritas pelo pastor Eliel Araújo de Alencar, um amigo, conheço há longo tempo, tive já o privilégio de pregar na igreja que pastoreia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e de conviver, e de ter amizade, de desfrutar amizade com o seu saudoso pai, pastor Eliseu Feitosa de Alencar. Portanto, para mim é um privilégio apresentar subsídios a essas lições tão bem escritas pelo pastor Eliel Araújo de Alencar. Como mencionei, a lição deste domingo, dia 4, vai tratar do tema: discípulos de Cristo são novas criaturas. Novas criaturas. O texto referência é o texto de Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 6, e você tem esse texto em sua revista, que é o seu manual de estudo. Essa revista é produzida tanto para o aluno, quanto também a revista do professor. Antes de entrar no cerne do tema, eu gostaria aqui de fazer algumas considerações preliminares sobre o significado de discipulado. Primeiro, discipulado é um estilo de vida. Há um ponto de partida, que se dá mediante a conversão a Cristo, mas não há, digamos, um momento em que você será diplomado. A partir de agora, concluí o curso de discipulado e agora eu sou mestre. Na vida cristã, todos, indistintamente. Vou repetir. Na vida cristã, todos, indistintamente, somos discípulos de Cristo, o nosso mestre.
Portanto, discipulado é um estilo de vida e isso significa que o discipulado é para toda a vida. Até mesmo aqueles que já estão mais adiante, que já têm uma longa estrada percorrida. Até esses continuam sendo discípulos de Cristo, porque esse aprendizado nunca termina, ele é contínuo, ele é um processo que segue adiante e se houver uma conclusão, essa conclusão se dará no dia do nosso encontro com Cristo. Mas ainda assim, estaremos com Cristo por toda a eternidade e nunca conseguiremos compreender plenamente a sua magnitude, a sua infinitude pela sua grandeza como Criador do universo, porque diz a Bíblia que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então, primeiro ponto, discipulado é um estilo de vida. Mesmo nós que estamos já lá na frente, somos ensinados pelo apóstolo Paulo para que possamos fazer veredas direitas, de maneira que aqueles que vêm atrás não tropecem e caiam. Outro ponto bastante interessante a ser destacado nessas minhas preliminares é que discipulado não é meramente um conhecimento teórico. Discipulado não é meramente acúmulo de conhecimento. As pessoas podem conhecer e não ter nenhum interesse em vivenciar o que conheceram. As pessoas podem ter um aprendizado teórico, mas não trazer para a prática o aprendizado obtido. Discipulado é mais do que conhecimento. Discipulado é mais do que acúmulo teórico. Discipulado, como eu disse, é um estilo de vida, mas discipulado se aprende pelo exemplo do modo como faz o nosso mestre. Não é simplesmente assimilando as suas teorias, mas é assimilando o que ele faz. É pelo modelo, é pelo padrão, é pela forma, é olhando. Jesus mesmo disse que nós deveríamos fazer exatamente como ele fez. Ou seja, copiar o seu modelo, copiar o seu exemplo. Isso é discipulado. É um aprendizado que você aprende fazendo. Você vai ouvindo e, ao mesmo tempo, pondo em prática para compreender. Por exemplo, você tem alguém que trabalha com gastronomia, é mestre em gastronomia, você vai para a cozinha com essa pessoa e vê como ela consegue preparar um prato, harmonizar os sabores, harmonizar as diferentes combinações de comida, de ervas aromáticas, etc. Não basta a teoria, você tem que ver e, ao mesmo tempo em que você vê, você faz para você aprender. Isso é discipulado. Um outro ponto também bastante interessante. Discipulado não torna você mais independente. É diferente da vida familiar, da vida física. Eu estou vivendo uma experiência, mais uma vez, gratificante. Eu e minha esposa estamos acompanhando a nossa filha que teve de Deus um presente, a sua filha, Hope, que é nossa neta, o quinto neto da série de netos que Deus nos deu ao longo da vida. E estamos aqui em Orlando, nos Estados Unidos, desde o final de novembro e ficaremos aqui até o final de janeiro, acompanhando esses primeiros passos, primeiros dias, primeiros meses
da nossa querida neta, e eu quero aproveitar o ensejo para mostrar a diferença. Uma criança, quando nasce, é totalmente dependente dos pais. Ela não faz nada sozinha. Ela não come sozinha. Ela não toma banho sozinha. Ela não anda ainda, principalmente nos primeiros meses. Ela não fala. Ela só faz se manifestar através do choro. Mas à medida em que ela cresce, ela começa a desenvolver as suas potencialidades, ela começa a aprender a engatear, depois começa a aprender a andar, começa a aprender a sentar-se, começa a aprender a falar, começa com gugu, gagá, e a felicidade dos pais é quando pela primeira vez ela diz papai, ou ela diz mamãe. Uma criança cresce, passa pela infância, passa pela adolescência, chega à vida adulta para tornar-se independente. E se chega aos 30, 40 anos, costuma-se dizer hoje na sociologia que a adolescência está muito prolongada. A adolescência compreende aquele período que vai dos 12 aos 17 anos, depois entra-se na juventude e então na vida adulta. Mas diz-se que hoje a adolescência está prolongada e eu sei de casos de filhos que ficam em casa, dependente dos pais, até 20, 30 anos. Mas isso foge à regra. A regra é o filho tornar-se independente. Como se costuma dizer no adágio popular, os pais formam filhos para o mundo, para que eles vivam a sua vida, claro, aprendam em casa, sejam ensinados em casa, sejam educados em casa, sejam formados em casa e possam enfrentar a realidade do mundo de maneira independente. Estamos falando de filhos físicos. Agora, em relação aos discípulos de Cristo, aos filhos de Deus que foram alcançados pela graça, que tiveram os seus pecados perdoados e que tiveram como ponto de partida a conversão a Cristo, esse processo é diferente. Quando vivíamos no mundo, longe de Cristo, tínhamos aquele senso de independência. Podíamos fazer qualquer coisa sem prestar obediência a ninguém. Simplesmente fazíamos o que vinha em nossa cabeça. Éramos independentes. Mas a partir da conversão o processo muda. Nós nos tornamos dependentes e esse é o eixo das lições deste trimestre. Discípulos de Jesus Cristo são preparados para uma vida de maturidade. E o que é ter uma vida de maturidade em Cristo? A vida de maturidade em Cristo significa que quanto mais você anda com Cristo, mais você se torna dependente. Vou repetir o termo. Mais você se torna dependente de Cristo. É uma dependência plena. Você se levanta pela manhã e diz: Senhor, o que eu posso fazer hoje contigo? Senhor, que caminhos eu posso tomar hoje contigo? Quais as decisões eu posso decidir hoje contigo? Porque nós nos tornamos dependentes e essa é a maturidade dos discípulos de Cristo que se desenvolve ao longo da vida. Quanto mais próximos de Cristo, quanto mais agindo ou fazendo ou seguindo o modelo, o padrão que Cristo estabeleceu, mais dependentes de Cristo nos tornamos.
Então, esse é um ponto que deve ser considerado neste introito, nestas preliminares das lições deste trimestre. Não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Cristo que prevalece em nossa vida. E aí ocorrem aqueles fenômenos que a Bíblia identifica com algumas expressões. Nós nos tornamos parecidos com Cristo ou semelhantes a Cristo. Passamos a carregar o bom cheiro de Cristo. E essa expressão é muito contundente, porque mau cheiro é desagradável. Mau cheiro afasta as pessoas. Mau cheiro nos deixa numa condição insidiosa. E esse é o mau cheiro do pecado. Mas a partir do momento em que nos convertemos, passamos a carregar e a fazer com que esse bom cheiro seja cada vez mais forte e atraente na nossa vida. O bom cheiro de Cristo é uma expressão que o apóstolo Paulo usa. Uma outra expressão que o apóstolo Paulo usa está em Gálatas capítulo 6, lá nos últimos versos, quando ele diz: desde agora ninguém me inquiete. Eu costumo usar uma expressão nordestina: desde agora ninguém me apoquente, porque eu trago no meu corpo, e é óbvio que ele se refere a marcas físicas em primeiro lugar, marcas produzidas pelo padecimento que sofreu. Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu açoite, Paulo sofreu naufrágio. Paulo enfrentou as maiores vicissitudes por amor de Cristo, padeceu em nome de Cristo, e então ele diz: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É como se ele tirasse a sua roupa e se mostrasse e dissesse: essas marcas que eu tenho, marcas de açoites, marcas de pedradas, são marcas do Senhor Jesus. E eu posso transportar essa linguagem para o mundo espiritual para dizer que os verdadeiros discípulos carregam em si, eventualmente, até marcas físicas. Discípulos que vivem em países onde há perseguição, discípulos que vivem em países onde há, inclusive, torturas físicas contra aqueles que professam a fé em Cristo. Eles podem dizer: eu trago no corpo as marcas, mas eu uso a expressão de maneira metafórica, de maneira figurada, para exemplificar as marcas espirituais que carregamos, marcas que nos são transferidas do nosso Mestre para uma vida diária de fé, para uma prática de fé diária, para uma prática de fé de todos os dias. Então, esses pontos são bastante interessantes para serem formulados como introdução ou de maneira preliminar a esse conceito de discípulos de Jesus Cristo, que é o eixo central das lições deste trimestre. Feitas essas observações, deixe-me entrar muito rapidamente no cerne da lição deste domingo, do dia 4 de janeiro de 2026. Discípulos de Cristo são novas criaturas. E aí eu me reporto àquele texto de 1 Coríntios, capítulo 5, aliás, 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Conversão é uma mudança de vida. Não é uma mudança de 360 graus.
porque uma mudança de 360 graus, você sai do mesmo lugar, dá a volta e chega ao mesmo lugar. É uma mudança de 180 graus. Mudança radical. Você sai deste ponto e você inverte. Você dá meia volta para seguir agora um novo caminho. Um novo caminho que se abriu através da morte de Cristo no Calvário, quando o véu se rasgou de alto a baixo e agora temos acesso ao Santo dos Santos, levando em nossas mãos o sangue aspergido de Cristo no Calvário como sinal de que fomos perdoados, como sinal de que fomos transformados, como sinal de que fomos renovados em Cristo Jesus. E o texto da lição, Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, trata dessa mudança. Paulo, inclusive, ali exemplifica com a morte e a ressurreição de Cristo, e no fenômeno da nossa conversão ocorre dois fenômenos opostos, aparentemente: morte e ressurreição. A morte é oposta à ressurreição, e a ressurreição é oposta à morte. E Paulo se reporta a isso também em Gálatas capítulo 6, quando, mencionando a glória da cruz de Cristo, diz ele: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está também crucificado para mim. Ou seja, você morre para o mundo e o mundo morre para você, uma morte dupla. Você morre para o mundo e o mundo morre para você. Mas aí se dá também o fenômeno oposto, se dá a ressurreição, porque ao morrer para o mundo, você ressuscita para uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, como está em Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, porque mudamos de mestre e mudamos de direção. E esse fenômeno ocorre no ato da conversão, que é operada em nós mediante a ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento se dá três fenômenos. Temos a regeneração, temos a fé e temos o arrependimento. Em Cristo ressuscitamos, somos regenerados. Em Cristo recebemos a fé. A fé não é humana, a fé é dom de Deus. Paulo disse ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Lá em Efésios capítulo 2, quando fala de graça e fé, ambos os termos estão interligados para denotar a ideia de que a fé também é um dom de Deus. E a operação da regeneração e da fé produz em nós o arrependimento, que é a metanoia. Metanoia é uma palavra que ocorre no Novo Testamento e ela não é meramente um movimento de fim de semana. Você reúne um grupo de pessoas no fim de semana e realiza um movimento eventualmente chamado metanoia e se imagina que então, a partir daquele momento, a mudança ocorreu. Não. Metanoia é uma mudança produzida pelo Espírito Santo em nosso coração, e metanoia significa mudança de mente. Metanoia significa mudança de mentalidade. E quando mudamos a mente, quando mudamos a mentalidade, isso reflete na nossa vida de maneira total
de maneira plena, porque mudamos também o nosso padrão pela mudança de mente, pela mudança de comportamento. Se até ontem agíamos de uma forma, a partir de hoje passamos a agir de outra forma. Então ocorre a morte do velho homem. Mas esse velho homem, essa natureza, ela nos acompanha. Lutero, inclusive, chegou a dizer que no batismo ele pensou que o velho homem tivesse morrido, mas ele descobriu que o velho homem sabia nadar. Em outras palavras, ele quis dizer que o velho homem gosta de pôr as unhas de fora. Ele tenta prevalecer. E é por isso que essa mortificação é diária, e essa mortificação só ocorre quando estamos plenamente submetidos a Cristo, plenamente aprendendo aos pés de Cristo para que Ele viva em nós. Vale aqui mencionar Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma nova vida que começa a partir da conversão. Não faz sentido você ter 30 anos de crente e não ter sido convertido. Então você é um cristão nominal. E eu não posso aqui negar que existem hoje muitos cristãos nominais. Estão na igreja com um assentimento intelectual, estão na igreja porque eram filhos de crentes, mas não experimentaram a verdadeira conversão. Conversão não é nominal, conversão é mudança interior. E aí eu me reporto para aquele verso também do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, já mencionei, assim que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Temos aí mudanças que ocorrem. Primeiro, mudamos de mestre. Passamos a ter como mestre, passamos a ter como Senhor o próprio Cristo, que nos salvou, que nos libertou, que nos perdoou e que nos tirou das trevas para a luz, para caminharmos em novidade de vida. Passamos a ter novos amigos, são companheiros de jornada, são discípulos iguais a nós, espalhados ao redor do mundo, irmãos em Cristo porque confessam e professam o nome do Senhor aonde quer que cheguem. Então, novos amigos. Passamos a viver um novo ambiente. Antes, o nosso ambiente era um ambiente pecaminoso, um ambiente de insídia, um ambiente de pecaminosidade, mas agora o nosso ambiente é um ambiente saturado pela presença do Espírito Santo. É um ambiente saturado pela glória de Deus. É um ambiente saturado pela magnificência do Senhor Jesus, vivendo conosco e caminhando conosco ao longo da jornada. E temos um novo destino. O nosso destino anterior era a morte eterna. O nosso destino a partir da conversão é já agora desfrutar a vida eterna que será desfrutada de maneira plena quando estivermos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, o nosso bem e suficiente amado Salvador.
Então, neste trimestre, as lições tratarão do discípulo ou dos discípulos de Jesus Cristo em diferentes facetas, diferentes dimensões, até o último domingo do mês de março. E eu quero convidá-los para que continuem conosco aqui em nosso canal para esses subsídios semanais da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.